Bom dia, queridos e amados irmãos. Graça e paz a todos. Hoje, segundo dia da semana, estamos aqui para mais uma análise. Eu quero ministrar hoje, continuar, no ficar aqui em Filipenses, capítulo 2, mas eu quero atentar somente no versículo 8 hoje. Tá? Uma palavra que me chamou a atenção, saltou nos meus olhos, que no versículo 8 diz assim, olha, naquele Filipenses capítulo 2. Comentei alguma coisa dela sobre ontem, mas hoje quero falar com um pouco mais de profundidade. E quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte na estaca, como um criminoso. Presta atenção. Aqui na Bíblia normal, ele diz assim, né? E achando-se em forma de homem, se humilhou até a morte e morte de cruz. Achando. Aí eu parei, espera um pouquinho, como achando-se em forma de homem? Né? Aí nós vemos, amados irmãos, que Jesus, até iniciar o seu ministério, ele teve uma vida normal, como criança, como ser humano, trabalhava junto com o pai ali, com José, na carpintaria. A pessoa fala, mas carpinteiro faz fundação. Exatamente. Mas naquele tempo não existia carpinteiro e marceneiro. Naquele tempo era uma coisa só. O carpinteiro, a carpintaria não fazia móveis, como fazia também a fundação. Faziam naquele tempo, a maior parte das moradias, das casas, quando não eram tendas, elas não eram feitas de alvenaria. Alvenaria eram os palácios. A maior parte das residências, mesmo por causa de pessoas de um poder aquisitivo elevado, eram feitas de cedro, tá certo? Era de cedro, era madeira. E quem fazia isso? O carpinteiro. É o carpinteiro que construiu. Então, creio que Jesus construiu muitas casas, ou seja, edificou muitas casas. Como homem, tinha uma vida normal, uma vida como nós. Agora, quando a palavra diz aqui, no capítulo 8, versículo 8, e achou-se, eu falei, alguma coisa mais profunda. Está por trás dessa palavra. Algo muito mais profundo. Não é que ele se deu conta do ministério, mas quando chegou o momento dele assumir a condição, deixar totalmente a sua glória, o resplendor da sua glória, se tornar verdadeiramente aquele que iria ser o salvador da humanidade. Porque lá em Isaías, capítulo 8, diz que ele foi alimentado com leitinho, ou seja, 8 ou 9, não me lembro agora. Ele foi alimentado com leitinho até discernir o bem e o mal. Então, nós temos que entender que Jesus, apesar de ser filho de Deus, toda a soberania e sublimidade de Deus, ele veio para se tornar um de nós. E aqui, quando Paulo ele achou-se em forma de homem. E Deus é muito profundo. É algo que vai muito, 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 muito aquém de nosso simples entendimento humano. E aí a profundidade da humildade de Jesus. Por isso que, inclusive, os irmãos dele não conseguiram entender que realmente ele era o enviado de Deus, o Filho de Deus. Mas como? Ele trabalhava até ontem com a gente, lá na marcenaria, jogou bolinha de gude com nós, rodou, não sei se tinha bolinha de gude naquele tempo, né? Rodou peão com a gente, também não sei se tinha peão. Estou falando de uma criança, como ela não foi no meu tempo, criança hoje que não sabe nem o que é peão, nem o que é bolinha de gude. Então, e trabalhou com ele, talvez não na marcenaria, mas em outro trabalho, sentavam à tarde, comiam juntos, talvez discutiam.
alguma coisa, falavam alguma coisa, e de repente ele diz que é filho de Deus. Para um pouquinho, querido. Só para um minuto na tua vida. Tu aí dentro de que ali de irmãos e irmãs. A gente não sabe a quantidade de irmãos e irmãs, que a Bíblia não diz. Mas sabemos que Judas e Tiago eram irmãos de Jesus, se converteram após sua ressurreição. Tá certo? Agora, pergunto, na tua casa, uma família de 8, vamos por de 8, minha casa, nós éramos em 10 irmãos. 10 irmãos. Irmãs e irmãos. Todo mundo ali. De repente, ou meu irmão mais velho, que foi o Antônio, já partiu para a eternidade, ele chegaria para todo mundo e falar: olha, eu sou filho de Deus. E aí? Como é que ficaria todo mundo? Está dando para entender, querido, ali o que houve com os irmãos de Jesus? Aí que nós começamos a entender esse achou-se, quando eles realmente chegou o momento dele de se esclarecer de que ele estava aqui por um plano de salvação. Amados irmãos, se esvaziou completamente, se humilhando, uma humilhação plena da profundidade da humilhação de Cristo. Sendo Deus criador do universo, de repente, voluntariamente se sujeitou às limitações, ao cansaço, à dor, à fome e a necessidade de tomar água, como nós. Não que ele não fazia isso antes, fazia, mas ali como homem comum. Não que ele tinha uma vida, não teve uma vida de pecado, querido. Quer dizer, quando ele toma posição. Por isso que ele fala, lá em Mateus, não lembro agora o capítulo e versículo. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e me siga. É exatamente isso quando ele se achou em forma de homem. A necessidade de ele tomar posicionamento agora, não mais como um construtor, não mais como alguém que fazia uma fundação, mas alguém que ia salvar, justificar uma humanidade perdida, desorientada, destituída da glória de Deus. A natureza de Jesus, que é a natureza da sua obediência, a natureza da obediência de Cristo. Isso precisamos entender. Uma obediência total, uma obediência completamente rendida aos pés do Pai. Uma reverência, a reverência de Jesus ao Pai, ao Criador, para que, sem limites, querido, sem limite, uma obediência, ele não colocou limites, foi assim, que às vezes a gente fala, não, eu obedeço até tal ponto, aí que não concordar, aí já é outra conversa. Mas Jesus não. Ele literalmente se prostrou completamente, sem limites, em obediência ao Pai. É profundo isso, amados irmãos. E não parou, Jesus não parou diante das adversidades, diante da perseguição, diante da dificuldade, diante do cansaço físico, diante da rejeição, diante da fome, diante da sede. Ele não parou. Querido, Jesus chegava a andar 160 quilômetros a pé para anunciar a boa nova. Hoje, o camarada, o irmão ou irmã, para andar 2 quarteirão para ir na igreja, acho que é muito longe. Ah, não, está longe. Ah, está chovendo. Ah, está frio. Ah, está muito calor. Ah, lá não tem ar-condicionado. Lá uma garagem. Ah, não vou, não. Deixa para um outro dia. Participar de uma sala de oração, queridos, dá tantas justificativas.
para participar de um grupo de estudo. Arruma tanto detalhes. Jesus não. Jesus não buscou justificativa. Jesus não buscou, como se diz, escanteio, não é escanteio, é cortar caminho, né? Desvio. Ele não buscou desvio. A fidelidade de Cristo no plano divino, no plano de Deus, no plano que Deus estabeleceu antes da queda da humanidade, praticamente. Deus já tinha estabelecido dele vir e resgatar, que sabia que o homem ia cair, o homem ia pecar. O foco de Cristo, a visão de Cristo, estava inteiramente em cumprir plenamente, com integridade, a vontade de Deus. Por isso que ele ensina a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é perfeita, aqui na terra como é perfeito nos céus. A entrega, queridos, essa entrega de Cristo por nós, essa entrega total. E quantas vezes a gente fala para a pessoa que se tu não aceitar Jesus, não receber Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, não vai conseguir entrar no plano de Deus. A pessoa rejeita. Rejeita, não quer. Não vou deixar minha madrinha, minha mãezinha apodrecida, sei lá o que é essa porcaria. Me perdoa, querido, mas tem hora que a palavra do Senhor diz que Satanás se disfarça em anjo de luz. Quando pega uma estátua e diz que a mãe de Jesus, vai dormir com a galinha, pelo amor de Deus, pare de falar tanta imundície assim. Não sei até onde essas pessoas vão acreditar em tanta porcaria, tanta sujeira. Me perdoe, amado, mas não dá. Quando, vendo aqui a humildade de Jesus, abrindo mão dos seus próprios, direitos de homem para fazer a vontade de Deus, para me salvar, para te salvar. Tu que está assistindo, talvez tu vai assistir pela última vez esse maná. Talvez pelo que eu falei aqui, tu nem queira mais assistir. Mas ele entregou sua vida por mim e por ti. Se tu está aqui hoje é por causa dele, de se entregar, abrir mão dos seus próprios direitos para dar a minha salvação e a tua salvação. Está dando para entender, querido? A natureza da obediência de Cristo, a fidelidade de Jesus aí em fazer a vontade do Pai. E o escândalo, querido, o escândalo da cruz. Queridos, no Império Romano, pior morte que existia, pior morte, que era destinada aos rebeldes piores criminosos. A morte de cruz era destinada a rebeldes piores dos piores criminosos. Foi lá que Jesus foi contado com os ímpios, com criminosos, no meio de criminosos. E também na aplicação judaica, tá certo? Era amaldiçoado por Deus aquele que fosse pendurado no madeiro, tá certo? Era a cultura judaica da época. Era a cultura judaica da época, tá certo? Era maldito de Deus. Então, era muito sério isso, estava sob maldição. Em Deuteronômio 21, 23, ali está claro isso. E Jesus aceitou essa condição, aceitou essa posição, aceitou isso para carregar o pecado, a culpa de toda a humanidade sobre ele. Por isso que Isaías 53, pelas tuas pisaduras somos sarados. E ainda, queridos irmãos, me perdoe, mas tu tem para virar as costas para ele e se prostrar diante de uma senhora que tu nem sabe o nome, que Maria, a mãe de Jesus, a progenitora de Cristo, ela não se atreveu a ser senhora de ninguém. Ela é serva. Assim que ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Ou seja, Maria está dizendo, eis aqui a escrava do Senhor.
cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que você, mulher, que me assiste, talvez tu fique indignado com essa ministração, mas se tu se posicionar como Maria, tu também vai ser bem-aventurada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante teu rosto e te a paz. Uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus.